Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para falar de NFL. É claro, temos muitas coisas para conversar, porque tem o Combine aí para começar nessa semana, temos notícias, tem o Salary Cap subindo como nunca, tem o Russell Wilson falando, muitas coisas para a gente conversar. Então já deixa aquela curtida, seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, ajude-nos a crescer durante essa off-season aqui. Tem alguma dúvida, alguma questão? Deixa sua pergunta aqui embaixo também, eu adoro responder perguntas para vocês. Então vai ser muito legal conversar nos próximos dias, tirando a dúvida da galera que não está chegando agora, quem já tem um pouco mais de conhecimento do futebol americano, deixa suas perguntas aqui embaixo. E se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, né? Você valoriza o nosso trabalho, tem algumas vantagens, né? Eu não fecho o conteúdo, que eu quero o conteúdo aberto para todo mundo entender cada vez mais de NFL, mas tem lá um grupo no Telegram que é muito bom pra gente bater papo, a gente conversa bastante, tem sorteio de prêmios, com 200 assinantes, por exemplo, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma camisa da NFL, uma réplica da Leduc, que é a bola da liga, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanatic que é nossa parceiraça, aqui embaixo tem link, e tem cupom de desconto da Fanatic também, vai lá, conheça a Fanatic, camisetas maravilhosas, vale a pena você conhecer, gostou de alguma, coloca o cupom que passa, que tem vantagem, tem um descontinho bem interessante para você lá também, então vamos nessa, vai, roda a vinheta. Ó, começar reforçando também o convite para você que faz parte do nosso Clube Amigo Ligado, já tem lá num post na aba comunidade, só para quem faz parte, né? Para concorrer aqui à toalhinha dos Chiefs do Super Bowl, uma lembrancinha que eu trouxe lá de Las Vegas e eu vou sortear aqui então para alguém que faz parte do clube, né? Tem lá a postagem, você vai, deixa o seu nome, vou separar o nome de todo mundo. Na sexta-feira eu vou fechar o post. Na sexta-feira eu fecho o post e aí na semana que vem faço sorteio então dessa lembrancinha bem legal aqui para ter uma recordação, né? Você que torce para os Chiefs, melhor ainda, porque é uma lembrança do Super Bowl que foi conquistada, mas você que torce para outro time também quer ter essa lembrança, vale a pena guardar. Eu vou começar com um assunto que faz parte, mas também não faz parte da NFL, porque não está ligado diretamente à liga, mas é um dos nomes mais conhecidos de toda a NFL, com toda certeza, porque eu me acostumei ao longo da minha carreira a acordar às segundas-feiras e procurar a coluna do Peter King, fosse o Monday Morning Quarterback lá na Sports Illustrated, ou então o Football Morning in America, né, que é a atual coluna do Peter King, e hoje eu acordei, fui preparar o material aqui, abri a coluna do Peter King e eu vi o seu anúncio de aposentadoria, né? Ele deixa as portas abertas ainda para o futuro, sabe lá o que o futuro vai trazer para ele, mas aos 66 anos, com 44 anos de jornalismo, 27 anos de coluna, ele está dizendo adeus, né? Falou até que, ó, talvez não seja o adeus definitivo, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas se for a hora de parar, não tem do que reclamar, né? 40 Super Bowls consecutivos, é até engraçado porque ele começa a coluna dele falando, olha, questão de assistir um Super Bowl na televisão, né? Ele não viu, ele falou assim, todo ano o pessoal comenta que teve algum comercial, que teve algum erro na transmissão, mas eu vejo no estádio. Eu vivo uma situação muito mais humilde, né? 3 Super Bowls consecutivos, 5 no total, e é diferente você assistir na televisão e você assistir lá. Mas, cara, o Peter King é um dos caras mais respeitados na imprensa esportiva, na mídia dos Estados Unidos, né? Seja por colegas de imprensa, seja por jogadores também. Eu já tive o prazer de trombar com ele em algumas oportunidades, nesses Super Bowls aí da vida, né? Trombando com ele no Media Row. Nunca pedi para tirar uma foto, já o cumprimentei, falei que li a coluna dele, do Brasil, aqui de Portugal, mas qualquer lugar que eu estivesse eu li a coluna dele. Pô, podia ter tirado uma foto, né? Eu tirei com o Dan Hansos nesse último Super Bowl, poderia ter tirado uma com o Peter King também. Não sabia que talvez fosse a última oportunidade, mas é um dos caras mais legais de acompanhar, né? Muitas informações, claro, erro todo mundo tem, jornalista é assim, às vezes sua fonte garante uma coisa e não acontece, mas é um cara muito respeitado, as entrevistas são muito boas e o texto dele é muito legal de ler também. E agora se for a hora de descansar, pô, tá bem, né? 66 anos, vai lá curtir a família, curtir o futebol americano de outra forma, né? Porque isso aqui é a nossa paixão, é a nossa. Eu curto muito futebol americano, eu amo trabalhar com futebol americano, mas
quem sabe, se um dia eu aposentar, não acho que isso aqui vai me pertencer na minha vida, não, mas se um dia eu me aposentar, vai ser interessante, né? Assistir, curtir só um jogo, né? E não trabalhar nesta partida aqui. Peter King, muito obrigado por todas as manhãs de segunda-feira que você me presenteou com grandes colunas, tá? Indo agora mais para a Liga, aliás, saindo da Liga, está Eric Bieniemy, que está deixando a NFL e está voltando para o College Football. Essa é a notícia que saiu, coordenador ofensivo ex-Commanders e ex-Kansas City Chiefs, está acertando um contrato de 2 anos para exercer a função de coordenador ofensivo na equipe de UCLA, onde ele já trabalhou lá no começo dos anos 2000 como técnico dos running backs. O Bieniemy foi entrevistado para o cargo de head coach da equipe dos Commanders, né? Cargo que acabou nas mãos do Dan Quinn. 2 times conversaram com ele para ser coordenador ofensivo. Ele disse que recebeu uma oferta para ser um assistente de head coach e treinador de running backs em outra equipe da NFL, mas decidiu voltar para o college football. É um nome que a gente falava aqui no ano passado que estava estagiando para a vaga de head coach na equipe dos Commanders, que ele seria o substituto do Rivera assim que tudo fosse arrumado, né, que mudasse de mãos a franquia, mas aparentemente ele não passou por esse período de experiência, né? Não foi aprovado, fez a entrevista também, mas não quiseram que ele seguisse por lá. A gente vai lembrar que no ano passado a gente teve alguns problemas envolvendo o Bieniemy, né? Até no comecinho ali do training camp, o Rivera falou demais, falou que teve jogador reclamando para ele da intensidade do Bieniemy. E eu sei que é fácil falar que time ruim você tem que cobrar bastante mesmo, mas eu acho que tem algumas coisas, né, que a forma de você cobrar os caras e alguns comentários surgiram, né, não vou cravar aqui porque não chegou para mim, a gente vai lendo na imprensa americana sobre alguma dificuldade de relacionamento que o Bieniemy tinha com alguns jogadores, com atletas, que era um problema que já tinha no vestiário, inclusive dos Chiefs. Então, talvez não seja um cara muito fácil de se trabalhar. Essa seria uma das explicações para um cara que foi tão bem conceituado aí nos últimos anos não ter uma chance como head coach e agora estar voltando para o college football, né? Assim, a conversa dele ser o possível substituto do Rivera era factível, era verdadeira, aliás, né? Mas a direção de Washington mudou, mudou seu pensamento, contratou a consultoria, os caras mudaram o pensamento nos últimos tempos e também viram um relacionamento lá, então vários fatores levaram a essa decisão. O Bieniemy está deixando a NFL e indo para UCLA. Tivemos na sexta-feira um anúncio do novo salary cap, né? O valor que os times poderão gastar em seus elencos em 2024 e, meu amigo, uns saltos sem precedentes na NFL, 255,4 milhões de dólares é o valor que cada uma das equipes terá à sua disposição no próximo ano. Um aumento de 13,6% com relação ao último ano, 30,6 milhões a mais, como eu disse, um salto sem precedentes, cara, um aumento muito grande mesmo. A projeção com que os times trabalhavam e o Over the Cap, os sites especializados trabalhavam também, ficava em algum lugar ali entre 240 e 245 milhões de dólares, né? Então tem bem mais dinheiro para brincar, vale bem a pena. Uma das explicações para esse salto é porque a NFL terminou de pagar o que devia do período de pandemia, né? Durante a pandemia, a NFL entrou em acordo com os jogadores e alguns benefícios ela deixou de pagar naquele momento e acertou, eu vou pagar em 2022, 2023, que as coisas devem estar arrumadas, né? Vai lembrar que em 2020 você tinha um cap normal, porque não tinha sido afetado. Em 2021, como a NFL perdeu receita em 2020, não tinha público no estádio, né? Tudo, alguns patrocinadores pediram um tempinho a mais para pagar, alguns contratos foram refeitos ali. A NFL baixou o cap em 16 milhões, né, com relação a 2021, com relação a 2020, foi um cap muito baixo, depois ela foi só ganhando, foi aumentando, pagou o que devia, e agora sim a gente sente o efeito dos megas contratos de televisão que eles fecharam há alguns anos, né, os valores entraram muita grana, a NFL está ganhando bastante dinheiro, por mais que esteja fazendo um layoff ainda recentemente, né, tem 200 vagas que eles querem limpar na liga
até o final desse mês, se não me engano. E aí teve um salto bem grande, então, nesse salary cap, um aumento de 30,6. Vai dar pra brincar bastante? Vai dar sim, né? Os times melhoram, galera que tava lá desesperada já fica um pouquinho mais tranquila, consegue mexer um pouco menos nos contratos, mas não dá para se empolgar muito porque existe um negócio chamado inflação, né? Você que é mais jovem, não lembra muito bem o que é uma inflação gigantesca. É, inflação existe, mas não. E os Estados Unidos está aprendendo bastante isso. Mas, tipo, tem mais dinheiro no mercado, e é claro que os jogadores que estão na free agency estão pensando assim, pô, eu ia pedir, sei lá, 20 milhões? Posso pedir 25, né? Tem mais dinheiro? Posso pedir uma coisinha a mais aqui e tentar ganhar um bolinho a mais. Então, né, vai ser bastante. Quem tá na free agency vai ficar contente porque vai conseguir tirar uma graninha a mais. E quem renovou o contrato com o quarterback no ano passado, a gente teve aquela chuva de contratos, tá felizão, falando, cara, era pesado? Mais ou menos, aí já ficou muito mais leve, né? Aquele contrato gigante dos outros anos já ficou bem menor do que poderia ser se fosse fechar nesse ano. Mas ainda tem gente que está tendo que limpar a casa. Os Saints, por exemplo, reestruturaram o contrato com o Derek Carr. Ele que no ano passado assinou um contrato de 4 anos, 150 milhões de dólares, tinha 30 milhões para receber nesse ano. E aí os Saints foram lá e transformaram esse valor em signing bônus. E aí você consegue parcelar, joga para pagar nos outros anos de contrato, empurra com a barriga o problema lá para frente e salvou 23 milhões de dólares no cap deste ano. O Nathan Shepard, o defensive tackle, também teve seu contrato reestruturado, abriu aí mais um espacinho. Mesmo assim, os Saints são a segunda equipe que mais deve nesse ano ainda, né? Tem até o dia 13 de março para acertar as contas. Estão devendo neste momento, ó, segundo o Over the Cap, 39,8 milhões de dólares ainda, né? Precisa se movimentar, mexer bastante, mexe aqui, mexe lá. Os Bills são o time que mais deve nesse momento, quase 44 milhões negativos. E os Dolphins, o terceiro time que mais deve, quase 30 milhões, 29 milhões de dólares. Eles dispensaram na sexta-feira o cornerback, o Xavier Howard, né? Foi dispensado, abriu um espaço no cap de 18,5 milhões de dólares. O defensive end Emmanuel Ogba também foi outro cara que não volta para o próximo ano. Faz 2 anos que ele assinou um contrato de 4 anos, 65 milhões de dólares. E agora foi dispensado para abrir aí 13,7 milhões de dólares no cap. Mesmo assim, ainda devem esses 29 milhões, os Chargers devem 25, os Broncos devem 16, os Cowboys devem 9. Tem alguns times que estão em situação um pouquinho melhor, até por conta desse aumento do salary cap. A gente vai seguir acompanhando, como eu disse, tem até o dia 13 de março para acertar as contas. Todo mundo tem que estar dentro do cap nesse momento. Os times que mais têm espaço de cap nesse momento são o Washington Commanders com 79,6 milhões de dólares, os Titans têm 78,6, os Bears têm 78,3, os Patriots têm 78 milhões, e aí fechando o top 5, os Colts com 72 milhões de dólares. Galerinha com uma boa grana para dar uma brincada nessa free agency, vamos ver como é que vai ser bastante agitado esse mercado. Mais dinheiro, claro, a galera vai pedir um pouco mais, mas dá para negociar e dá para arrumar um pouquinho melhor a sua equipe. A gente segue também de olho nas franchise tags, né? Nenhuma foi ativada até o momento, mas vai até o dia 5 de março. Isso é uma data importante para a gente lembrar, né? Que é o prazo para você prender o astro do seu time que vai ficar sem contrato. Mas um que sabe já que não vai atingir a free agency, não vai atingir o mercado, é o T. Higgins, né? O Cincinnati Bengals comunicou o wide receiver que vai usar a tag nele neste ano. Isso se nada mudar nos próximos dias com relação ao contrato. A tag de recebedor está definida em 21,8 milhões de dólares, totalmente garantidos. A gente lembra que ninguém gosta de jogar com a tag, porque é um contrato de apenas um ano. E aí, vamos lá. Tem Higgins esse ano lidou com algumas lesões, uns problemas aí, umas fraturas, mas pô, o cara tem um ACL, né? Rompe o ligamento no joelho. Na última semana, os Bengals falam, ó, obrigado por tudo, valeu, você vai ter que ficar um tempo fora, ele vai atingir a free agency no ano que vem e se virar, né? Porque o time não tem ligação nenhuma com ele e não tem, caridade assim na NFL. Então o cara, né, não gosta de jogar e quer ter um contrato mais longo que dê uma garantia em caso de lesão que ele vai ter um contrato para a próxima temporada. Se a tag de fato for colocada, os Bengals e o T. Higgins
vão ter até meados de julho para entrar em acordo para um contrato de longo prazo, né, de múltiplos anos. Passado o prazo, que é ali por volta do dia 15 de julho, você só pode fechar um contrato de 1 ano. Você pode aumentar um pouquinho o valor, mas é contrato de 1 ano, como aconteceu com o Saquon Barkley esse ano e o Josh Jacobs também, né? Os caras não jogaram com a tag, eles jogaram com um novo contrato, mas contrato de apenas uma temporada para múltiplos anos até meados de julho. O jogador pode não assinar a tag? Pode não assinar, fala, não quero a tag, não quero isso aqui, mas aí ele não joga por ninguém, né? É um pouquinho da lei do passe, fica preso lá com o time. O time pode tirar a tag? Sim, antes do jogador assinar, né? Você pode falar, esquece, desisto disso e aí o jogador vira free agent. No momento em que o jogador assinou a tag, aí não tem o que fazer. O valor está comprometido, tá tudo certo, você não, né? O cara tá lá no seu time ainda. Mas você pode trocar. Você pode trocar um jogador tagueado, né? Manda ele para outra equipe. Se for a troca até meados de julho, esse jogador pode assinar um contrato com outro time. Se não for o caso, aí contrato de 1 ano apenas, fica um aluguel do jogador. Mas é só um reforço para informação aí, pelo motivo que eu não fiz ainda o meu top de free agents, porque o principal recebedor dessa lista, por exemplo, seria o T. Higgins, e aí vai ser tagueado, tá fora da free agency. Tivemos aí nas últimas horas uma entrevista com o Russell Wilson publicada no I Am Athlete, né? O podcast, ele publicou na noite deste domingo. Vi agora pela manhã, a entrevista tem 84 minutos, é bem longa, né? Não consegui ver tudo, então eu fui buscar em alguns sites algumas frases, né? Algumas aspas interessantes, e por exemplo, ele falando que espera poder terminar sua carreira lá em Denver. Mas aí ele dá aquela continuada assim, ó, tipo, sabe como é que é, né? Você tem que estar no lugar que queiram você. Então, abre as portas. Aparentemente, o pessoal lá em Denver não está feliz com o Russell Wilson e quer sua saída. Teve aquela discussão com o Sean Payton no final da temporada passada. Ele disse que está mais empolgado do que nunca, principalmente pelas coisas que aconteceram nos 2 últimos anos, que ele tinha uma grande expectativa chegando lá em Denver e as coisas não rolaram como ele imaginou que rolaria, mas ele falou que em Denver ou qualquer outro lugar, e aí ele dá não, eu espero que em Denver, eu torço para isso, eu me comprometi com eles, eu quero estar lá, eu quero ficar lá, mas ele completou dizendo que quer ganhar mais 2 Super Bowls, né, lá em Denver, mas ele falou que nos próximos 5 anos, tem 35 anos, ele quer ganhar mais 2 Super Bowls. Tudo bem, eu vi que o James Winston quer ganhar um Super Bowl sendo quarterback titular também, então tá liberado. Até eu vou falar também que quero ganhar um Super Bowl, é assim que funciona, né? Que bom que um jogador quer ganhar um Super Bowl, é interessante isso. Mas, bom, reforçando que ele quer ficar em Denver. Essa é a fala. Perguntaram para ele quais as possibilidades dele jogar em um time, em algum lugar. Ele falou, cara, primeiro lugar Denver, mas a gente não consegue controlar tudo. E seja onde for, eu espero ir para um time em que eu possa vencer de novo. Basicamente fechando as portas para a chance de ir para New England, né? Mas ele quer competir. Sim, lugar comum por enquanto, né? São aspas interessantes, mas num lugar comum, porque que bom que um jogador quer vencer. Eu acho bem legal quando o cara fala isso, né? Um time quer vencer. Nossa, eu achei bem surpreendente. Matéria mesmo seria tipo, cara, eu só quero enganar, ganhar uma graninha aqui, ir embora. Isso sim seria aspas que valeriam a pena a manchete. Final de semana bastante agitado aqui. A gente podia falar aqui do Richard Sherman, por exemplo, que foi detido aí dirigindo sob influência, né? Ou o Ken Newton envolvido em uma briga e uma cena bem bizarra, um torneio 7x7, 3 caras foram pra cima dele, ele usando aquele chapéu lá dele. Então, tipo, pô, sensacional, baita imagem. Procure nas redes sociais, eu não vou usar porque eu fiquei com medo de tomar um bloco aqui no YouTube. Mas temos outras notícias, por exemplo, o Combine, né? Porque essa semana já começa a agitação, acho que hoje já começa. Amanhã é a data oficial, mas hoje já tem bastante movimentação lá em Indianápolis. Alguns treinadores estão deixando de participar do evento, tem uma explicação. O Matt LaFleur não vai para Indianápolis, o Sean McVay também, o Mike McCarthy também é outro treinador que não vai. Parece que o Robert Saleh e o Kyle Shanahan também não vão aparecer lá em Indianápolis, mas é que é o seguinte, né? O Combine é um evento, vamos lá, para televisão, é legal, a gente agita, mas tem muita gente de confiança dos times que estão por lá, estão acompanhando todos os trabalhos dos jogadores.
Tudo é muito bem filmado, né? Os caras vão ter acesso aos filmes das atividades dos jogadores. E também dá para participar da entrevista remotamente. A parte principal de um combine hoje em dia é a entrevista, né? Você ter esse contato com o jogador, entender o que ele pensa, como é que ele vê, fazer essa conversa, esse primeiro contato pessoal com cada um dos atletas, mas dá para você participar online. Então tem muito treinador que vai acabar não indo e também não estando lá, o treinador evita ter que falar com a imprensa, que, né, a maioria prefere não dar entrevistas. Foram 321 jogadores convidados a participar do Combine, se apresentar. Começa aí, tem a parte da entrevista, tem as medições oficiais, o cara vai lá e vê a altura, porque na faculdade os caras dão uma mexida, jogam um pouquinho para o alto, então agora tem a medida oficial, o peso oficial, tamanho da mão, que a gente vai ficar discutindo se o quarterback tem mão pequena, mão grande. E aí, a partir da quinta-feira, começam os trabalhos de campo, né? Quando a gente vê mais o combine acontecer, os passes, as recepções, todos aqueles corridas, os tiros de 40 jardas. Isso a partir da quinta-feira, a gente vai comentar depois na sexta-feira e na outra semana. E alguns testes que a gente não vai ver, acho que vale a pena de falar. O Jayden Daniels, quarterback de LSU, falou que não vai fazer nenhum passe no Combine, essa é a informação de LSU. Ele vai dar entrevistas, vai lá para a medição, conversa com todo mundo, mas não vai ficar fazendo passe, só vai passar a bola no Pro Day, que vai acontecer lá mais para frente. Outro também que não vai passar a bola é o Caleb Williams, né, quarterback de USC, que não vai fazer nenhum trabalho em Indianápolis. Né? O prospecto que está apontado como a primeira escolha do draft não vai fazer passes. O segundo ou terceiro, que é o Jayden Daniels, também não vai fazer passe nenhum. Esses caras não têm nada a ganhar com o Combine. Essa é a situação. Né? Já estão muito bem cotados. Eles não vão subir mais no draft pelo que fizerem no Combine. Então, não tem porquê, né? Vai que numa dessa o cara erra um passe e o Combine aumenta tudo, né? Os caras vão ficar, olha só, o cara errou isso no Combine. Então vai no Pro Day, que é um ambiente ainda mais hermético, que é mais seu, você vai estar na sua casa, com os seus jogadores, na sua estrutura, e aí você faz o seu showzinho lá, do que o Combine que é quase um ambiente neutro, mas não é o seu costume, né? E ganha muito mais relevância, é muito mais discutido o que acontecer nos próximos dias do Combine do que vai acontecer num Pro Day. Até porque o Pro Day vai ser no meio de uma free agency, aí tem outras notícias que vão se encavalando. Agora não. Foco é total, então um passe errado que você dá no Combine, já vem o nego encher o saco e falar que você não serve, que você não presta pra nada, porque você errou um passe no Combine. A gente acompanha como tem que acompanhar, que é com muita cautela, e a gente volta para falar mais sobre Combine, sobre NFL nos próximos dias. Conto com a sua curtida, seu comentário aqui embaixo. Deixa aí sua dúvida, sua questão para a gente vir aqui e explicar um pouquinho mais de NFL para vocês nos próximos dias. E aquele abraço. Valeu!